Hoje é domingo de Páscoa e dia de aprendizado também. Vou aguardar uns minutos para as pessoas chegando e nesse momento eu já vou colocando aqui fixados nos comentários o tema da live. São os passos iniciais para iniciar na consultoria ambiental. Vou tentando chamar aqui algumas pessoas que estão online. Tentar chamar o máximo possível de pessoas que já são da área. Bom, eu já vou iniciar, vou respeitar aqui o tempo. Na medida do possível que as pessoas forem entrando, a gente já vai falando. Quem tiver aí na live puder dar um ok se o som tá legal, se a imagem tá ok. O Instagram tava com algumas instabilidades esses dias, muitas pessoas reclamando. Bom, enquanto que as pessoas não dão ok, eu acredito que esteja tudo bem. Então eu já vou começar aqui o tema, pessoal. Qual o motivo de eu estar falando hoje sobre os passos iniciais da consultoria ambiental? Porque geralmente ocorrem dúvidas, e são dúvidas frequentes e recorrentes, sobre os mesmos assuntos. Então achei importante estar passando esse tema hoje para vocês. Vou fazer uma live rápida, até porque é um tema introdutório, mas na medida do possível que eu puder tirando as dúvidas após a live. Todo mundo sabe que eu sempre sou uma pessoa bem solícita, deixo meus contatos abertos para poder tirar dúvidas. Também tem a minha mentoria, que é sobre os assuntos mais a cada pessoa, a cada conceito que a pessoa esteja precisando aprender. Eu vou falar primeiramente agora sobre o nosso nicho de atuação. Como que a gente pode escolher o nosso nicho de trabalho, o nosso mercado. Eu geralmente falo com a pessoa que me pergunta isso para ela avaliar a sua regionalidade, onde ela está inserida. Ou seja, quais são as empresas que ali estão inseridas, que ela possa trabalhar com cada tipo de serviço. Ela tem que avaliar se ela está dentro de uma metrópole que tem várias empresas inseridas em ramos de atividades diferentes. Se ela pode trabalhar com licenciamento, com questão de floresta, questão de resíduos. Ou seja, a própria pessoa tem que avaliar o local que ela está inserida. Acaba que as pessoas pecando muito, por exemplo, estou inserido numa localidade que não tem serviços sobre o agronegócio e acaba a pessoa querendo se especializar nessa área. Então acaba viabilizando a sua própria atuação. Então, geralmente eu dou uma dica muito importante. Você tem que avaliar dentro de pesquisas de internet quais são as empresas aí da sua localidade, empresas de médio, grande porte, que são empresas potencialmente poluidoras que possam te oferecer possibilidades de atuação na área ambiental. Aí sim você vai ter uma avaliação quais são essas empresas que estão envolvidas aí na sua região. E uma outra pesquisa também que eu gosto de fazer, que eu também passo para as pessoas, é para entrar no site do órgão fiscalizador local. Cada estado tem o seu órgão fiscalizador. E nas abas das respectivas pesquisas, você consegue encontrar quais empresas ali já protocolaram algum tipo de serviço, por exemplo, de licenciamento, protocolo referente à outorga de algum tipo de serviço. Aí você vai ter uma noção qual vai ser o seu nicho de atuação. E outro ponto importante também, que eu comento, você tem que trabalhar com o que se identifica. Ou seja, lá na faculdade, você geralmente aprendeu uma disciplina, acabou gostando dessa disciplina, fez o TCC referente a ela. Ou seja, você já tem uma tendência a gostar desse assunto e a trabalhar com isso. Então isso já é um indicativo que é uma das áreas da qual você pode estar trabalhando também. Outra forma também importante da gente avaliar é a questão da demanda de trabalho. Como que você pesquisa isso? Você verifica consultoras ambientais, consultores autônomos, qual os serviços que eles estão fazendo na atualidade, os seus
chamados concorrentes. Não gosto de usar esse termo, mas só para deixar mais claro. E a gente tendo essa noção de quais os serviços que aquelas consultorias da sua região estão praticando, você já tem uma noção de demanda de trabalho. E uma questão referente também que eu gosto de deixar claro, passando aqui referente a CLT versus a consultoria autônoma. Você como funcionário registrado em carteira de trabalho ou um consultor trabalhando por conta própria. São duas questões que você tem que avaliar, porque eu sempre friso que às vezes o autônomo, né, ser empresário, ser o dono da própria empresa não é para qualquer pessoa, que exige muitas outras qualidades que não só a área ambiental, a área de consultoria em si. Então você tem que ter uma noção de que será vantajoso talvez você começar como um CLT para poder pegar experiências profissionais. No meu caso mesmo, foi assim, comecei como CLT, fui pegando bagagem profissional, passei pela fase de autônomo, voltei novamente para a área de CLT, como carteira assinada, para pegar mais bagagem ainda, em áreas que hoje em dia eu domino, e só assim me senti seguro para fazer as minhas próprias atividades, trabalhando novamente como autônomo. Você tem que ter um cuidado muito grande de talvez não queimar etapas, de querer talvez não ter uma bagagem profissional, de querer se inserir logo de imediato em área de consultoria ambiental que talvez você não domina e acaba se sentindo frustrado por não conseguir entregar algum tipo de demanda que aparecer para você. Mas aí, como eu disse, aí vai da sua escolha, vai do seu aprendizado, do seu esforço. Nós aqui que trabalhamos com a parte de desenvolvimento de pessoas, de mentoria, eu tento levar ao máximo meu conhecimento de experiência prática para vocês, para também se sentir um pouco mais seguro e aproveitar as oportunidades que foram chegando. Outro ponto importante também que eu queria passar para vocês é sobre a possibilidade de trabalho em grupo multidisciplinar. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, no meu caso, tem um grupo na região daqui que eu atuo, que é um grupo chamado Grupo Amar. Eles têm um grupo multidisciplinar de diversos profissionais e o objetivo focal deles é trabalhar com microempresários, atuando em diversos segmentos de profissões, como por exemplo na área de direito, assessoria previdenciária, assessoria documental. E esse grupo de profissionais, essa entidade, ela viu aqui nas minhas qualificações, de me incluir nesse circuito como na parte de requisitos legais, de consultoria para a questão de requisitos para esses microempresários. Então também é uma possibilidade também que pode aparecer para vocês de estar inserindo dentro de um grupo de trabalho, ou seja, os seus possíveis parceiros profissionais. Então é importante você já começar a fazer o seu ciclo de profissionais, seu ciclo de contatos, que quando surgir a oportunidade e você se especializar numa área, num nicho, no mercado específico, for ganhando experiência, for ganhando bagagem, se inserir dentro de um grupo que vai precisar do seu conhecimento também. Porque na área de consultoria são vários ramos diferentes, nem todo mundo tem um total conhecimento. Outra questão também que eu gosto de comentar sobre a parte de legislação. Eu no meu caso sou advogado, mas outros profissionais que trabalham na área de consultoria não têm essa formação e acaba ficando na dúvida se para trabalhar com a área de consultoria e trabalhar na parte de legislação precisa ser advogado. A resposta é não. Você basta entender da legislação. Porém, a legislação ambiental ela é muito complexa e esparsa. Não existe um código de meio ambiente. Geralmente, se for trabalhar com assuntos, você vai pegar várias situações de leis e normas diferentes. Só um exemplo, por exemplo, aqui que eu vou passar para vocês, vocês vão ter uma ideia da complexidade de legislação que existe. Na parte de resíduos, para ter uma ideia, a gente tem a lei maior, que fala de resíduos, que é a lei 12.305. Aí depois a gente tem uma resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a 5.947,
que fala sobre o transporte de resíduos terrestres. Tem o CONAMA 313, que fala do inventário de resíduos. Tem a portaria 280, que ele criou o Manifesto de Transportes Terrestres. Tem o decreto 10.240, que fala sobre a logística reversa de eletrônicos. Isso aqui é só um pequeno exemplo da legislação esparsa que existe no direito ambiental. E, por exemplo, na área de licenciamento, também tem outras diversas decretos, leis e normas também falando sobre licenciamento ambiental, que é uma outra área, outra aba da consultoria ambiental. A gente tem ali a Lei 6.938, que ela fala da Política Nacional de Meio Ambiente. Aí depois a gente tem a Lei Complementar 140, que ela dá os requisitos de quais são as empresas que são obrigadas a ter esse licenciamento ambiental. E a Resolução CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente 237, que ela dá todas as especificações referente a esse tipo de trabalho. E também temos alguns documentos atrelados à vigilância sanitária, também chamada como Anvisa, como por exemplo, legislação referente à potabilidade, sobre os resíduos de saúde, sobre alvará de funcionamento. E por último, a gente também tem o Código Florestal e o SNUC, que fala relativo à parte de florestal, quem quer trabalhar na consultoria nesse sentido. Agora eu vou falar para vocês referente à importância da proposta comercial. A proposta comercial, muitas pessoas acabam pecando que quando começa a consultoria, quando aparece o primeiro cliente, ele não sabe como desenvolver as metodologias para poder apresentar aquela demanda que foi solicitada, acaba ficando perdido com questões de valores. Então, vou colocar alguns tópicos importantes para a gente poder mapear essas dúvidas recorrentes que acabam chegando e tentar explicar de uma forma mais prática possível. Primeiro de tudo, nós como consultores ambientais, a gente tem que ter um portfólio profissional. O que é isso? É como se fosse um currículo demonstrando todas as nossas qualificações, todo o nosso conhecimento referente ao assunto. Você tendo esse portfólio, fica mais fácil a empresa poder conhecer a sua metodologia de trabalho, conhecer as suas experiências e a seu cartão de visita também. Uma outra questão que eu acho importante é sobre a identidade visual que a gente tem que começar a fazer referente à nossa atuação profissional, à nossa empresa. Esse é o chamado também marketing ativo e o marketing passivo. Ou seja, no marketing passivo a gente vai começar a montar nossa identidade visual do nosso Instagram. Geralmente eu gosto de usar mais de uma rede social. Eu gosto de usar o LinkedIn para poder demonstrar o nosso perfil profissional para empresas, em caso de contratação de CLT e talvez até de serviço autônomo. E você acaba linkando as redes sociais de uma a outra. Por exemplo, eu uso o LinkedIn para minhas experiências profissionais, para fazer outros tipos de contato, fazer meu ciclo profissional. Uso bastante o Instagram como ferramenta profissional e também uso o Google. Já apareceu vários clientes eu colocando no Google Negócio o endereço, o meu perfil profissional ali desenvolvido no Google, e as empresas, as pessoas, elas acabam procurando e acabam te localizando. E nessa localização você acaba pegando seus clientes, né? Tanto de consultoria ambiental ou como de outras áreas também. Então essas três ferramentas você tem que fazer de uma forma criar uma identidade visual para você, para não ficar uma coisa, digamos, informal. E com essa identidade visual você vai acabar chamando mais atenção de possíveis clientes. E também temos chamados, eu chamo aqui clientes indiretos, ou seja, o seu conhecido que sabe que você atua com aquele serviço. Então é importante você divulgar sempre a sua atuação, a sua experiência profissional, que talvez é um ponto de indicação. Aquele seu amigo, ele vai te indicar para outras pessoas quando aparecer aquela necessidade ali para ele. Com certeza ele vai lembrar de você se você
realmente ficar divulgando o seu trabalho. Não adianta a gente montar nosso negócio, montar nossa identidade visual e ninguém saber que você tem aquele conhecimento, que você está atuando com aquele tipo de serviço. O outro marketing ativo agora que eu gosto de fazer são de duas formas. Eu gosto de eu identificar lá, lembra que a gente vai identificar nosso nicho, nosso mercado de trabalho, aí você já vai identificar quais empresas você quer atuar. Nesse momento que você localiza as empresas que você quer atuar, você começa a tentar fazer visitas, enviar seu portfólio, tentar os contatos estratégicos naquela empresa, apresentar, né, qual seria o tipo de atuação, qual seria os pontos positivos que você, como consultor ambiental, vai trazer para essa empresa. Aí sim você vai fazer o chamado marketing ativo nas atividades, nas empresas da qual você já mapeou lá na sua divisão de nicho. E também tem um outro marketing ativo que eu gosto de usar, entrando nos sites dos órgãos fiscalizadores, que ele tem todas as empresas que na atualidade têm fazendo as suas solicitações dentro do órgão ambiental, dividido por região. Ou seja, se mora na região no estado X, na cidade X, vai aparecer todas aquelas empresas que estão solicitando serviços ambientais do órgão fiscalizador. Aí você já começa a mapear que aquelas empresas possivelmente estão necessitando de um profissional para poder assessorar referente às suas qualificações profissionais. Outra questão também importante que eu gosto de frisar é sobre a apresentação da proposta comercial. Se você atuar de forma local e conseguir o primeiro contato para apresentar uma proposta comercial para o seu empresário, tenta fazer isso de forma pessoal, que você vai trazer mais proximidade para essa pessoa, vai poder tirar dúvidas que ali forem aparecer e talvez seja a possibilidade de colher logo a assinatura desse contratante, desse empresário. Porque se você enviar a sua proposta comercial de modo frio por e-mail, pode ser que acabe em esquecimento ou ele dê prioridade para outras situações. Assim, eu vejo de uma forma estratégia você fazer essa entrega da sua proposta comercial de forma presencial. É claro, na localidade que você consiga fazer isso. E sobre os termos contratuais, importante também, eu tinha comentado, talvez você não seja advogado, não saiba fazer um contrato jurídico, mas você tem que pelo menos entender quais são os termos obrigatórios que devam ter no contrato e lembrar que nós somos pessoas físicas, mas estamos trabalhando como consultoria, temos que ter toda uma formalidade, temos que nos tratar como empresa. Então você tem que aprender, entender como funciona um contrato jurídico com todas as cláusulas contratuais. Numa mentoria, eu até ensino as pessoas como fazer um contrato específico com todos os termos jurídicos obrigatórios. E por último aqui, referente à prospecção e proposta comercial, tem os custos envolvidos. Você tem que avaliar quais são todos os custos envolvidos que você vai ter fazendo aquele tipo de trabalho. Esses custos estão envolvidos, por exemplo, as despesas com alimentação, despesa com viagem, tem as despesas referentes à contratação de parceiros profissionais, tem a contratação, por exemplo, de equipamentos de medição, equipamentos de proteção individual, tem o seu lucro ali envolvido de horas trabalhadas. Como geralmente você tira uma base do quanto a sua hora de trabalho vale. Geralmente eu divido aquele meu período trabalhado, por exemplo, um período de um mês, você vai trabalhar, você tira os sábados, domingos, feriados, vai ter 20 dias. Nesses 20 dias, quanto que você vislumbra de lucro que você poderia ter, que satisfaça as necessidades da sua empresa, e também não fugindo tanto, se discrepando do que se tem no mercado. Você também busca em outras consultorias qual o valor que eles estão praticando para aquele determinado tipo de serviço. Então você vai se basear pelo preço, pelo o que o mercado está praticando, o que os outros consultores estão fazendo naquele mesmo tipo de trabalho, não sendo tão acima nem tão abaixo, ficando numa média, e também colocando os valores no que a necessidade da sua consultoria precisa para se manter, precisa para pagar os custos envolvidos com o escritório, com os custos do dia a dia de trabalho.
Bom, pessoal, aqui das dicas eu finalizei. Eu queria também deixar uns pontos aqui específicos para vocês. E quem quiser conhecer mais sobre a área de gestão de resíduos, eu estou com uma mentoria aberta. Essa mentoria ela está dividida atualmente em 3 tópicos. Esses 3 tópicos eles têm um valor, cada tópico, de R$ 49,99. Eu faço uma mentoria individualizada para quem precisar, falando no tópico 1 sobre as leis basilares da gestão de resíduos. Também faço um mapeamento operacional e administrativo sobre todo o ciclo de resíduo dentro de um empreendimento de grande porte. Eu também faço, por último, um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, um documento real para vocês entenderem como funciona esse documento obrigatório. E no tópico 2, no módulo 2, eu passo controles e ferramentas que são usadas na gestão de resíduos, que auxiliam, acaba ganhando tempo profissional e gestionando os aspectos de requisitos legais, como por exemplo inspeções, tem os rótulos de resíduos, sobre os FDSRs, sobre como fazer a inspeção nos veículos de transporte, como fazer a inspeção das normas referente à gestão de resíduos. Isso e um pouco mais sobre os controles ambientais. E no módulo 3 eu faço uma metodologia mais avançada referente à auditoria de homologação dos fornecedores, para você entender como funciona o processo de você avaliar quais documentos, como que se faz, quais são os passos que se faz para poder ir nas empresas, avaliar os seus aspectos legais, requisitos legais daquele empreendimento que vai estar prestando serviço para a sua empresa, para a empresa da qual você está atuando. E também passo referente sobre a proposta comercial, só que mais aprofundado, com dicas mais específicas, uma metodologia mais abordada no indicativo mais prático. Mostro também um indicador de resíduo completo, que acaba mostrando em forma de números toda a geração de resíduo de um empreendimento de grande porte, e de forma também planilhada, também para ter uma base de inventário de resíduos também, que se faz uma vez ao ano. Então uma tabela que ela está toda já automatizada para ter a geração, a destinação, o inventário, os gráficos, os números de produção, as metas, só para ter um entendimento como funciona um indicador de resíduo. E isso aqui vai bater muito forte com a chegada agora do ESG. Eu passo também um projeto sobre como você pode fazer uma melhoria referente à gestão de resíduos, como você pode fazer uma melhoria no processo produtivo, no processo de geração da qual a empresa, o empreendimento, da qual você vai trabalhar, vai ter um lucro, vai ter um ganho de marketing socioambiental, um ganho de processo também. E por último, eu faço uma apresentação sobre o RAP. Lembrando que o RAP é o Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras, que é um documento completo enviado ao IBAMA, não tem só sobre resíduos, mas eu passo de modo geral. Bom, pessoal, aqui eu já finalizei, não queria tomar muito tempo de vocês. Agradeço quem passou aqui pela live. Quem quiser assistir com mais calma, eu vou deixar salvo no Instagram, vou deixar salvo também lá no YouTube. Quem não tiver o meu canal do YouTube, vai lá na bio e tem o link de inscrição para poder assistir outros vídeos também. E quem se interessar pela mentoria mais aprofundada sobre gestão de resíduos, me procura pelo direct. E uma boa Páscoa para vocês. Obrigado aí pela presença. Tchau, tchau.